acontece? Porque você tá vendo uma sala que vai pra dentro, mas na verdade o que você realmente tá vendo é uma pirâmide que sai pra fora. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos parecem uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Isso aqui é real ou IA? Nesse vídeo, o que é inteligência artificial? Se você falou a barriga dela, acertou. E nesse aqui, é o banco. Ele, na verdade, não existe. E nesse, a churrasqueira é real, mas o hambúrguer é IA. Qual dessas bolsas é real? Se você falou rosa, errou, porque ela é uma batata. Qual desses postes realmente tá aqui? O da esquerda é IA. Esse cavalo é real? Não. Ele é IA. Qual desses castelos de areia é de verdade? O da direita é IA. Um desses 3 barris é inteligência artificial. E é esse aqui. Comenta quais você acertou. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa. Mas ela era usada como punição para os alunos que se comportavam mal, e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador. E apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela. E ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Invenções mais burras da história. Essa é a bicicleta esteira. Nela, ao invés de pedalar, você precisa andar para que as rodas se mexam. O problema é que a velocidade dela é mais ou menos 5 km por hora, que é a velocidade que uma pessoa normal anda. Essa é uma máquina que derruba perfeitamente o seu nugget no ketchup. E se você só molhasse ele direto? Que tal? Por fim, essa é uma privada pensada para pessoas que têm problema para fazer cocô. E pelo menos deve funcionar. Invenções do passado que deram muito errado. Isso aqui era o salva-pedestres. Quando os carros surgiram, muita gente era atropelada porque não sabia conviver com eles. E essa invenção servia para pegar as pessoas e absorver o impacto. Mas não vingou. Essa era a mala anti-roubo. A ideia era que se um ladrão pegasse a sua mala, esse dispositivo seria acionado. O problema é que ela abria toda hora, mesmo na mão do dono, e causou alguns acidentes. Isso era uma gaiola feita para bebês tomarem ar puro. Não deu certo por motivos de gravidade. Instagram versus realidade. A Fontana de Trevi dá fotos lindas e é uma das atrações mais famosas do mundo, mas na vida real ela é assim, lotada de gente querendo tirar a mesma foto e com tanta moeda que precisa ser limpada toda hora. Esse portal em Bali também ficou super famoso por causa das fotos em redes sociais, mas na vida real esse reflexo na verdade é só um espelhinho segurado pela pessoa que tira a foto. As praias bioluminescentes também ficaram super famosas porque parecem místicas, até as pessoas compartilharem como realmente era na vida real, com um pontinho brilhante. Pra mim, continua sendo lindo. Já as Maldivas viraram um sonho de muita gente, por causa do mar azul com o sol em meio às cabanas. Mas a realidade é um pouco mais cruel do que aparece na internet. Hábitos ruins que na verdade são bons pra você. Xingar, apesar de ser falta de educação, faz muito bem pra saúde. Xingar ajuda no controle do estresse, aumenta a resistência à dor e fortalece relações sociais. Caralho! Jogar videogame. Muita gente acha que faz mal, mas estudos comprovaram que te deixa mais inteligente. Ele melhora sua atenção, memória de curto prazo e raciocínio. Reclamar. Estudos mostram que pessoas reclamonas são mais realistas e têm a saúde mental melhor do que quem vê o lado positivo. Por fim, dormir até tarde. Muita gente acha que é preguiça. Às vezes é, mas se for algo natural do seu corpo, faz você ficar mais descansado e mais saudável. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E
que esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Frases que só brasileiros entendem. Escuta pra você ver. Fiquei trancado pro lado de fora. Me inclua fora dessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vi nem o cheiro. Fiquei meio assim. Tem, mas acabou. Não conheço, mas sei quem é. A porta dormiu aberta. Acabou de começar. Vai aqui e segue reto a vida toda. Tem muita pouca gente. Deixa só o sol esfriar. Vê o áudio que eu te mandei. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondido em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que mostram o poder do tempo. O piso de uma barbearia em que o barbeiro andou no mesmo lugar por muitos anos. A diferença na quantidade de alunos canhotos e destros. 14 anos de arranhões desse gato. Esse cara usou sapato por tantos anos que os seus ossos ficaram marcados. A quina da parede quebrou, revelando anos de camadas de tinta. Essa cerca foi construída antes de a árvore ser plantada. E ela cresceu em volta dela. Todo mundo achava que esses prédios de Nova York eram pretos. Mas quando finalmente limparam, descobriram que eles eram beges. E que isso era vários anos de sujeira. Esse homem trabalhou tantos anos na mesma empresa que a foto dele ficou impressa no plástico. Esse cara achou uma câmera de 130 anos e tentou tirar uma foto com ela. Precisa tirar uma parte pra conseguir colocar o filme, que é bem longo, porque ela é panorâmica. E finalmente ele tira a foto e o resultado ficou incrivelmente bom. Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular e essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias e quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas. E quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas. E essa fobia se chama microfobia. E pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Depinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres. Uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Ele fez uma tatuagem numa montanha russa. Antes de começar, todo mundo já tava em choque. Mas quando o brinquedo ligou, ele começou a gritar desesperadamente. Não sei se de medo ou de dor. Só que quando parou, ele ainda não tinha terminado. E teve que fazer tudo outra vez até o desenho ficar pronto. Mas o resultado ficou incrivelmente bom. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar. Porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes. Porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de 2 lados diferentes. E o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho. Soltando o cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Fatos que podem salvar sua vida. Se você vê dinheiro caindo do céu, não pegue. Saia do lugar imediatamente. Isso é uma forma de terroristas juntarem muita gente em um lugar só antes de atacar. Se você sentir cheiro de canela na sua bebida, não tome ela, porque canela pode ser usada para disfarçar o gosto e cheiro de
de veneno. Se você estiver no mato sem nada pra comer, aquelas florzinhas amarelas tipo dente de leão são comestíveis. Se o seu elevador começar a cair, deite de barriga pra cima no chão e proteja a cabeça. E não tente pular. Não vai dar certo. Se do nada o seu cabelo começar a levantar, pode ser que um raio caia bem onde você tá. Procure um abrigo dentro de algum lugar, mas se você não conseguir, fique na posição de raio. E reze. Você vai precisar. Se você ou alguém estiver comendo uma fruta e sentir que o gosto tá peludo, pode ser um sinal de alergia à fruta. Se você estiver preso em areia movediça, simplesmente deite. E você vai conseguir sair. É bem parecido com flutuar em água. Fatos que podem salvar a sua vida. Se você tiver com muito frio congelando na neve e de repente começar a sentir muito calor, não tire o seu casaco. Pode ser que você esteja quase morrendo e seu corpo esteja gastando as últimas energias pra tentar te aquecer. Se um bicho venenoso te morder, não tente chupar o veneno pra fora, porque pode danificar ainda mais o lugar machucado. Se você estiver sendo perseguido por um enxame de abelhas, não entre na água pra tentar escapar, porque chances altas delas esperarem você sair pra continuar te atacando. Se alguém estiver parecendo bêbado sem ingerir álcool, peça pra que a pessoa sorria. E se o sorriso estiver torto, leve ela pro hospital, porque pode ser um derrame. Se você estiver no mar e ver ondas quadradas, não entre na água. Você pode ficar preso e se afogar. Se você engasgar com comida e estiver sozinho, se jogue contra uma cadeira com a ajuda do seu punho. E isso pode expulsar a comida. Se você estiver quase dormindo e escutar um bebê aleatório chorando, não saia de casa. Isso pode ser um truque usado por criminosos pra roubar sua casa. Se tirarem uma foto sua e os seus olhos saírem brancos, corra pro médico, porque isso pode ser alguma doença grave, como câncer, catarata ou descolamento de retina. Nem sempre é, mas é melhor prevenir do que remediar. Se você estiver caminhando e sentir que alguém tá te seguindo, vire 4 vezes pra direita. Se a pessoa continuar atrás de você, é porque ela realmente tá te seguindo, porque você andou em círculos. Se você tiver com vontade de vomitar e precisar segurar, cante. Isso pode te distrair e ativar a respiração controlada, o que pode diminuir as náuseas. Se a sua casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna pra respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo, porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais.